Bom dia, meus amados irmãos, bom dia, Igreja Presbiteriana de Villemil, bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando agora, o culto desta manhã, EBD, Escola Bíblica Dominical. É com grande alegria que nós podemos nos reunir juntos aqui nesse dia, não presencialmente, mas estamos juntos em espírito, em verdade, porque o nosso Deus, Ele é aquele Deus que nos une de todas as maneiras. Nós vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecer ao nosso Deus por esse dia, por esse privilégio, pelo recurso que Ele nos dá, de podermos estar cultuando a Ele com todos os nossos irmãos, através da internet. E nós queremos que você convide seus familiares,
convide seus vizinhos, convide seus amigos para entrarem agora no Facebook e acompanhar conosco este culto de louvor e adoração. Não apenas acompanhar, mas adorar ao Senhor nesta manhã, neste dia, porque o Senhor nos deu este privilégio, nos deu esta bênção. Convido você a orar. Orar, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor. Hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil está nessa campanha de oração e jejum. Todos os presbiterianos, e não apenas presbiterianos, acredito eu, mas todos os servos do Senhor estão jejuando, estão clamando ao Senhor pela situação que vivemos hoje na nossa nação, por que não dizer no mundo todo. E nós estamos nesse propósito de jejuar ao Senhor, de clamar ao Senhor, sabendo que nosso Deus é Deus de graça e misericórdia. Vamos orar, convido você a orar conosco nesse instante. Senhor Deus, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Amém. Senhor, tu és o Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, tu tens se revelado a nós como Deus de bondade, de misericórdia, de justiça, Senhor, de juízo. Senhor, mas tu não nos desamparas na nossa própria sorte. O Senhor está conosco, nos acompanhando em todos os momentos desta história. Senhor, nós te rendemos graças, nós te louvamos, porque tu és o Deus da tua igreja. Senhor Deus, a tua igreja hoje está cultuando nos lares. Senhor Deus, mas nós estamos juntos em espírito, porque o teu Espírito Santo é que testifica em nós que somos teus filhos. Senhor, é teu Espírito Santo que une a tua igreja, é o teu Espírito Santo que sela a tua igreja, é o teu Espírito Santo que nos faz crer que o Senhor está em nós, independente, Senhor, do lugar em que estejamos. Senhor, muito obrigada por nos fazer templos teus. Senhor, o nosso corpo é o templo onde o Senhor habita e nós estamos aqui para cultuar a Ti, para Te render graças. Senhor, nós também estamos nesta manhã unidos em oração em favor da nossa nação, em favor do mundo, Senhor Deus, que está vivendo esse momento tão difícil. Senhor Deus, essa pestilência, Senhor Deus, que tem tomado as nações. Senhor, nós clamamos a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti. Senhor Deus, arrependidos dos nossos pecados. Senhor, sabemos que temos sido mal, Senhor. Temos nos voltado contra a Tua santidade. Deus, mas nesse momento nós clamamos pela Tua bondade e a Tua misericórdia. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Senhor, lava as nossas transgressões. Que o sangue do Teu Filho Jesus Cristo nos purifique de todo pecado. Senhor, e nós clamamos que o Senhor venha ao nosso encontro. Que o Senhor repreenda este mal. Que o Senhor faça, Senhor Deus, retroceder, Senhor Deus, a ação desse vírus no nosso país. Senhor, que as expectativas dos homens, Senhor Deus, ou as perspectivas diante do que já aconteceu nos outros países, daquilo que vai acontecer no nosso país nos próximos dias. Senhor Deus, que não venha se cumprir. Senhor Deus, não porque eles estejam enganados, mas porque a Tua misericórdia é grande, o Teu poder é grande e pode deter este mal na nossa nação. Nós clamamos por isso, Senhor Deus, e que o Senhor nos conceda a bênção de estarmos de volta nos nossos templos, juntos, Senhor, toda a Tua igreja, para cultuar a Ti. Senhor, nos abençoa e nos guarda neste dia. Cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Queridos, convido a vocês abrirem suas Bíblias. Nós queremos saudar a Igreja Presbiteriana com este lindo presente, né, que todos os irmãos receberam e ainda estão recebendo, porque poucas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de ter, mas logo terão. Nessa nova versão que estamos usando da nossa Bíblia, abram em Salmos 89. Nós leremos alguns versículos. Primeiro, leremos do 1 ao 20. Depois, nós iremos para o versículo 30 e leremos
até o versículo 34. E por fim, nós leremos o 52. É um salmo bem extenso, nós não leremos todo, mas você na sua casa poderá ler depois, porque é um salmo muito bonito que fala sobre a promessa de Deus a Davi, o seu servo, e que se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Esse salmo mostra que Deus cumpre as suas promessas. Quando o salmista escreveu esse texto, ele ainda não tinha visto a promessa da vinda de Jesus, mas o Senhor Deus já havia dado a ele essa promessa, essa revelação. E hoje, nós já temos esse cumprimento dessa promessa. Eu convido você a ler comigo alternadamente, como se estivéssemos no templo, todos juntos. Eu vou ler o primeiro verso e você vai ler o segundo aí na sua casa, tá? Junto com a sua família. E nós faremos essa leitura alternadamente, tá? Primeiro do 1 ao 20, depois pularemos para o versículo 30. Leiamos. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror nas Assembleias dos Santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste. Com o teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os estabeleceste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é poderoso, forte é a tua mão, e elevada é a tua mão direita. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome se alegra o dia todo, e na tua justiça se exalta. Porque tu és a glória de sua força, no teu favor é exaltado o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso Rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer do meio do povo, exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Versículo 30 agora. Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Todos ao versículo 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é justo, que é misericordioso, que é bondoso, que é fiel. Esse salmo fala tudo isso sobre o nosso Deus. Um Deus que
faz a sua justiça sim, mas ele exerce a sua misericórdia. Ele não nos trata como nós merecemos ser tratados, mas a sua bondade se renova para conosco. É nesse Deus que nós cremos e é ele que louvamos. Vamos convidar aqui o ministério de louvor para que cante junto com a igreja louvores em adoração ao nosso Deus. Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos felizes por ter essa ferramenta que nos possibilita hoje pela manhã estarmos mais pertinho uns dos outros para juntos, como igreja do Senhor, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, se você estiver aí no seu quarto, na sua sala, não sei, eu te convido agora a se levantar ou mesmo sentado, mas adore ao Senhor, abre os seus lábios e bendiga o nome do Senhor. O salmista, no Salmo 125, verso 1, diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Em outra versão, diz assim: todos aqueles que depositam absoluta fé no eterno são inabaláveis como o monte Sião. Então nós convidamos a você agora a louvar ao Senhor com toda a sua força, com toda a alegria do seu coração, porque quando estamos na presença do Senhor, essa alegria nos invade completamente, vem ao nosso coração, à nossa vida. Então, levante-se na presença do Senhor, adore ao Senhor. Igual
a Ti a nossa adoração e Te agradecemos pela Tua doce presença no nosso meio. Te agradecemos, Senhor, por estas ferramentas que o Senhor nos dá, Senhor, a qual nos possibilita, Senhor, a cultuarmos, Senhor, juntos, como igreja Tua. Senhor, recebe neste dia a glória, a honra, o louvor que só a Ti é devido. Senhor, aonde estiver, Senhor, um filho Teu, Senhor, nós Te pedimos, visita cada lar nesta manhã, visita cada família nesta manhã, Senhor, e toca, Senhor, nos corações. Age, Jesus, nos lares. Age, Jesus, pelas nossas famílias. Abençoa, Senhor, o Teu povo espalhado por essa face da terra. Senhor, e agora, quando receberemos a Tua palavra, que Teu Espírito Santo continue trabalhando nos nossos corações, continue falando a cada coração, trazendo esperança ao aflito. Senhor, a confiança devida nas Tuas promessas, Senhor, porque Tu és Deus grande, Tu és Deus, Senhor, de majestade, Tu és Deus maravilhoso, Senhor, Tu estás sempre conosco, nós estamos seguros, nós não seremos abalados, porque o nosso Redentor vive, Senhor, e nós Te agradecemos por isso, por essa certeza, por esta confiança. Fica conosco, Deus, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. Graças e paz para todos. Hoje seria o nosso último dia da conferência, mas esse era o nosso plano, era o nosso planejamento, em nome de Deus. Por isso, temos motivos para estar louvando a Deus ainda. Não sabemos o porquê algumas coisas acontecem na nossa vida, mas Deus está no controle e não perdeu o controle da situação. Por isso, o louvamos, o engrandecemos e agradecemos também por esse dia tão especial para a Igreja Presbiteriana de Villemil. Hoje também estamos estreando a nossa Bíblia com a nova versão, a nova Almeida atualizada. Algumas poucas famílias ainda não receberam, mas nós já estamos dando um jeitinho para que todos recebam. Fiquem tranquilos que todos recebem. Estamos desde quinta-feira entregando essas Bíblias de casa em casa e com certeza você receberá a sua. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, nós estaremos fazendo a leitura do verso 29 até o versículo 39. Hoje a classe ela é única. Esse é o livro que nós temos estudado. De há algum tempo nós temos adotado livros e não revistas. Esse é o livro do pastor Hernando Dias Lopes, o Evangelho dos Milagres, de Marcos. Nós temos utilizado, tem sido uma bênção para a vida da igreja, tem edificado muita igreja, tem alimentado a nossa igreja. Que Deus continue abençoando o reverendo Hernando Dias Lopes, que ele continue sendo esse instrumento de Deus para escrever literaturas edificantes como essa. Marcos, capítulo 1, do verso 29 ao 39, nos diz assim: E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte.
Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi para toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Oremos mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida nesse momento. Nosso coração está desejoso de ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. Teu povo tem estado amedrontado, teu povo tem estado inseguro diante dos fatos, diante do que tem acontecido, mas que a tua palavra venha ao encontro dos nossos corações nessa manhã. Que ela venha trazer consolo, que ela venha trazer conforto, que ela venha nos fortalecer nessa manhã, Deus. Que a nossa fé nesses momentos de crise, nesse momento de calamidade pública, seja fortalecida no Senhor. Fala, Deus, agora aos nossos corações. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Nos nossos dias, piadas a respeito de sogra tem muita aceitação. Mas quando nós olhamos para o ministério de Jesus, em especial para esse texto, nós percebemos que Jesus pensava diferente, né? O texto nos fala de Jesus entrando na casa de Pedro, curando a sua sogra, e também nos mostra esse lado pessoal dos discípulos. Nos mostra um Pedro que é casado, tem uma sogra, e uma sogra que mora na sua casa. Porque Jesus está indo para a casa de Pedro, entra na casa de Pedro com alguns de seus discípulos. Esse trecho do livro de Marcos nos mostra a intenção de Marcos em nos mostrar essa dinâmica do ministério de Jesus. Nós já vimos em estudos anteriores que Marcos ele foca muito o ministério de Jesus em ação, né? Por isso ele deixa de contar sobre a vida de Jesus na fase da infância, na sua adolescência. Jesus já aparece grande no ministério, no relato de Marcos, né? Então aqui logo no início, no capítulo 1, ele resume esse trecho que nós lemos, como foi o ministério de Jesus. Em que áreas Jesus atuava enquanto esteve entre os homens, enquanto esteve entre nós. Qual era o ministério de Jesus nesse período de 3 anos em que ele esteve ministrando, falando. O Evangelho segundo Marcos, ele vai dar muita ênfase a isso. De forma resumida, ele vai nos mostrar aqui nesses versículos do 29 ao 39 como foi esse ministério. Vejamos então as áreas do ministério de Jesus. A primeira que ele nos mostra é a cura, o ministério de cura. Do verso 29 ao 34, ele começa relatando a cura da sogra de Pedro. Aparentemente ele está indo para a casa de Pedro para descansar. O texto nos fala, no verso 28, que a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galiléia. E saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Aparentemente ele está indo para lá para descansar. Mas não é isso que o texto nos mostra. Embora isso pudesse ser verdade, Jesus encontra uma pessoa com necessidade. E essas necessidades, a cura e todas as outras com as quais ele vai se deparar, são prioridades no ministério de Jesus. Onde há necessidade, onde há necessitado, Jesus para dar atenção. Mesmo que ele estivesse se dirigindo para a casa de Pedro, que era o que o texto nos mostra, para descansar, e a ideia é essa, Jesus se depara com uma pessoa necessitada, que é a sogra de Pedro, e ele vai dar atenção, orando e curando-a daquela enfermidade. Isso me faz pensar no nosso dia a dia, né? Geralmente quando a gente chega em casa, a ideia que se tem é essa, né? Agora eu vou descansar. Eu, por exemplo, eu vou fechando o portão, né? Já vou colocando a minha roupa de dormir, já vou desligando as luzes, porque é natural, é automático. Quando nós chegamos no nosso lar, depois de um dia de trabalho, quer seja na igreja ou nosso trabalho secular, encontremos no nosso lar esse lugar de descanso. Talvez Jesus esperasse encontrar
no lar de Pedro esse local de descanso. Mas ele encontrou mais que isso. Ele encontrou a pessoa necessitada e ele deu atenção a essa pessoa que era a sogra de Pedro. O texto nos mostra que o expediente de Jesus não termina quando ele chega no lar para descansar. O nosso também não deve terminar, essa é a ideia que temos. No meu expediente acabou, mas não deve ser assim. Quando chegamos em casa, nós ainda recebemos telefonemas de pessoas, ainda mais nesses dias, né? Pessoas com medo, pessoas inseguras, que vão precisar muito da nossa oração, da nossa palavra, de um texto enviado pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Então, nosso expediente também não vai terminar quando nós chegarmos em casa. Ainda teremos muita coisa para fazer. E o interessante é que o texto nos mostra que os discípulos levaram a situação até Jesus e o Marcos ele usa a expressão e logo, né? E logo deram notícia a Jesus. Eles não se demoraram a passar essa informação para Jesus. O texto não nos mostra os discípulos dando um copo de água para Jesus ou apresentando uma cama para que ele pudesse dormir um pouco, mas imediatamente eles apresentam a Jesus uma necessidade, uma pessoa que precisava dos seus cuidados. Às vezes nós nos demoramos a levar as nossas questões até Jesus. Recorremos ao médico, recorremos ao juiz, recorremos ao amigo, e às vezes Jesus fica em segundo plano ou por último. Esse texto nos ensina que a prioridade das nossas necessidades devem ser levadas até o Senhor Jesus. Quer sejam elas de enfermidade, quer sejam elas questões jurídicas, seja qual for, Jesus tem que ter essa primazia. Jesus tem que ser o primeiro a receber essas demandas, as nossas falas sobre as nossas necessidades. Ele precisa ser o primeiro. Foi isso que os discípulos fizeram. Logo que ele entrou na casa de Pedro, levaram essa questão até Jesus. O texto também nos mostra que essa pessoa, que era sogra de Pedro, ela estava acamada. No grego, é estar prostrada. O grego também nos fala de uma febre. Essa febre é o mesmo termo usado para fogo. Por isso Lucas, que era o médico, ele vai dizer assim, ela estava com uma febre alta. Então não era qualquer enfermidade, né? Não era só um mal-estar. Ela estava realmente com uma enfermidade que deixou ela prostrada, fez com que ela ficasse prostrada com uma febre muito alta. E no fim desse episódio, o texto nos mostra que ela ficou curada e passou a servir a Jesus. Eu acho interessante, eu gosto de, quando eu estou lendo os evangelhos, focar muito nisso. A reação das pessoas. Como as pessoas reagem após esses encontros com Jesus? De que forma elas reagem? A sogra de Pedro, ela reage assim. Ela é levantada com a ajuda de Jesus e o texto, segundo Marcos, né, no relato de Marcos, diz que ela vai passar a servi-los. Servir a Jesus, servir os discípulos. O que os discípulos faziam? O que Jesus fazia? Ele pregava. Ele levava o Evangelho a toda a criatura, eles oravam pelas pessoas, eles intercediam por pessoas carentes, necessitadas. Então, subentende-se que ela passou a fazer o mesmo, assim que foi curada. Então, esses encontros com Jesus, eles precisam ser também no nosso dia a dia, encontros transformadores. Encontros que transformam a nossa vida, nos tornam pessoas diferentes. Aquela mulher, a partir daquele encontro com Jesus, ela se tornou uma mulher diferente. Ela passou a servir Jesus. É possível que ela já conhecesse um pouco a respeito de Jesus. Pedro morava com ela. Ela devia ter falado a respeito de Jesus. Mas naquele momento foi diferente. Essa experiência que ela teve com Jesus fez com que ela tomasse uma nova atitude. Fez com que ela se levantasse não somente para voltar para as suas atividades normais do cotidiano, mas para servir a Jesus. Como tem sido nos nossos encontros com Jesus? O que fazemos depois, quando nos encontramos, quando temos essa experiência com Jesus? Aquela mulher passou a servir. E você? O que você tem feito?
ela sofreu uma mudança na sua vida. E na sua vida, como tem sido? Essa atitude dessa mulher é uma atitude de quem reconhece a pessoa de Jesus como autor da cura, como autor da transformação. Essa atitude dessa mulher é a atitude de quem reconhece que foi Jesus, de um coração grato. Ela foi grata a Jesus. Quantas vezes nós temos também as nossas experiências com Jesus e não reconhecemos que foi Ele que fez. Não somos gratos ao Senhor pelo que aconteceu em nossas vidas. Faça como essa mulher. Estamos vivendo dias difíceis, né? Já ouvi muitos relatos de pessoas que estavam preocupadas, né? Já apresentando sintomas, outras já comprovados que estão melhorando. Pessoas até idosas que já estão melhorando. Graças a Deus por isso. Precisamos voltar como aquele homem, aquele leproso e ser grato ao Senhor. Precisamos fazer como a sogra de Pedro, agradecer ao Senhor e passar a servi-lo. Isso é uma demonstração do poder do Senhor Jesus. Mas o texto de Marcos ainda nos mostra um outro lado do ministério de Jesus. É o ministério da libertação. Vejam o que diz o versículo 32 ao 34. A palavra de Deus nos diz assim: à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Chegado à tarde, Marcos usa essa expressão, à tarde, ou chegado à tarde. Isso nos mostra que Jesus passou por um momento que aparentemente seria para descanso, e ele não descansa, ele continua trabalhando, porque tem uma pessoa necessitada. E aí a tarde chega, ele poderia também ter um momento de descanso, mas ainda há trabalho a ser feito. Ainda existem pessoas necessitadas, ainda existem pessoas que precisam da ação sobrenatural, poderosa do Senhor Jesus Cristo. Então, chegada a tarde, ainda há tempo para servir. Essa é a ideia que o texto nos mostra. E nos mostra também que Jesus não cura só o nosso corpo, as nossas enfermidades do corpo, mas também a enfermidade da alma. Jesus agora vai lidar com pessoas que estavam endemoniadas. Jesus curou defeitos físicos? Sim. Jesus curou enfermidades? Sim. Mas também ele tratou da questão espiritual, do campo espiritual. O texto nos mostra que não eram poucas as pessoas. Olha os termos que aparecem, né? No verso 32. Trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. No verso 33, Marcos diz: toda a cidade estava reunida à porta da casa. Então não eram poucos, ou não eram poucas as pessoas que estavam passando por essa situação, com essa necessidade. Isso deve nos chamar a atenção. Por quê, irmãos? Quantas pessoas estão indo para a igreja hoje? Será que a portão da igreja, as portas da igreja continuam cheias de pessoas assim, com essa dificuldade, pessoas cativas pelo inimigo? Se a resposta é sim, né? Eu acredito que a resposta seja não, porque nós não temos visto, né, esse grupo de pessoas assim, em demasia. Mas se a resposta é não, por que não? O texto talvez nos revele, né? Nos dê uma dica. O texto nos mostra que essas pessoas eram levadas até Jesus, trouxeram a Jesus. O pastor Hernando de Anglópolis, ele coloca no seu livro a tradução do grego, o que essa palavra no grego significa. Ele diz, carregar um fardo. O que aquelas pessoas estavam levando até Jesus era um fardo. Essas pessoas que estavam endemoniadas, elas eram pessoas pesadas, né? Ou seja, pessoas que não tinham condições de se aproximar de Jesus por conta própria. Elas estavam com um peso muito grande, uma carga muito grande sobre elas, que era a opressão do inimigo. Mas tinha alguém que as levava, né? Alguém, talvez um parente, um amigo,
alguma pessoa já convertida, já um seguidor de Jesus. Alguém levava essas pessoas. E hoje nós temos feito mesmo. É quando nós entendemos que esse termo levar, né, trazer até Jesus é um cargo, uma carga pesada, é carregar um fardo. Nós entendemos também que esse fardo ele vai atingir as pessoas próximas. Toda pessoa endemoniada, toda pessoa oprimida, ela vai trazer também um fardo para aquelas pessoas que estão próximas. Talvez você esteja vivendo essa situação. Pessoas oprimidas pelo inimigo na família, amigos nessa situação. Né? O caminho que Marcos nos mostra é esse. Conduza essas pessoas até Jesus. Leve essas pessoas até Jesus. Veja o que diz o texto. Trouxeram a Jesus todos os enfermos. De repente, a casa, a frente da casa estava cheia, porque todos da cidade, toda a cidade estava ali reunida. Alguém agiu, alguém se levantou, alguém pegou na mão de um endemoniado, de uma pessoa oprimida e carregou, levou, trouxe até Jesus. Tem sido esse o nosso trabalho também. Tem sido essa a nossa iniciativa, levar pessoas cativas, levar pessoas oprimidas. Talvez se eu perguntasse aqui nessa manhã, você conhece alguém que está oprimido? Você conhece alguém que está cativo? Talvez a gente pode falar, sim, conheço, pastor, muitas pessoas. Mas quantas dessas pessoas você tem levado até Jesus? Quantas dessas pessoas você tem carregado esse fardo, né, até o Senhor Jesus? Para que elas fiquem curadas, para que elas fiquem saradas, para que elas sejam libertas. Quantas? Bem, além do ministério de libertação, Marcos ainda nos mostra, de forma resumida, que Jesus ele atuava no ministério da oração. Verso 35 ao 37 nos diz assim: Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Versículo 36. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. O texto é muito interessante, irmãos, e algumas coisas não podem passar despercebidas pelo leitor. A primeira é que, embora Jesus fosse uma pessoa muito ocupada, isso já ficou claro, né, na mensagem, que ele entra na casa para descansar e não tem descanso, porque há trabalho certo ali na casa de Pedro, né, porque tem uma pessoa enferma, e à tarde chega, ele também não vai descansar, porque existem muitas pessoas, e não eram poucas, que estão endemoniadas, ainda enfermas, e dado a tanto trabalho, em meio a tanto trabalho, Jesus ainda encontra momentos para estar com Deus, para estar nessa intimidade com o Senhor, para estar em oração. O que nós aprendemos com isso? É que nós nunca podemos estar tão ocupados demais, né, para orar. Precisamos reservar tempo para estar falando com o Senhor. Essa fase que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos vivendo, ele tem nos ensinado muitas coisas. Nós estamos reaprendendo algumas coisas. A remir o tempo, a administrar melhor o tempo, a estar mais com as pessoas que são significativas, dar mais atenção às pessoas. As pessoas estão chorando porque não estão podendo abraçar, porque não estão podendo apertar a mão, porque não estão podendo beijar. Então nós vamos valorizar quando sairmos dessa situação. Vamos valorizar mais isso, o abraço, o aperto de mão, o beijo. Mas nós vamos valorizar também mais o período de oração. Porque nesse exato momento toda a igreja presbiteriana do Brasil está orando, jejuando e orando. Mas quanto tempo a gente não faz isso, né? Tirar um dia específico para estarmos orando. A nossa igreja, ela fez escalas, relógio de oração, para que toda a igreja orasse, para que todos os membros estivessem orando, todos os departamentos, todas as sociedades internas. Mas quanto tempo a gente não faz isso? Então nós estamos reaprendendo algumas coisas, no que diz respeito também à nossa vida devocional.
Jesus ele tinha muito trabalho, irmãos, muito trabalho, mas ele sempre encontrava tempo para orar. Lembro-me da ilustração, de uma ilustração sobre Martinho Lutero, que ele dizia o seguinte, ele afirmava: tenho tanto trabalho para fazer hoje, que primeiramente devo orar por 3 horas. Tem muito trabalho para fazer hoje, mas primeiramente preciso orar por 3 horas. Por que ele falava isso? Por que ele disse isso? Porque a oração era mais importante. Era importante orar antes do trabalho. Era importante orar antes de qualquer coisa. Era importante orar antes de qualquer ação. E é isso que Lutero fazia, é o que nós precisamos fazer. Mas tem uma coisa que deve nos chamar a atenção também. Os termos que Marcos vai usando, as expressões que Marcos vai usando. Ele diz de madrugada, ou madrugada, quando ainda estava escuro, lugar deserto. O que isso nos diz, irmãos? Que Jesus queria ficar num lugar solitário, que Jesus estava fugindo do barulho, ele queria estar em silêncio, ele queria fugir das distrações. Quando nós paramos para orar, a intenção, o desejo tem que ser falar com o Senhor, ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações profundamente. Jesus, ele escolhia esses horários, esses momentos, porque ele não queria que nada atrapalhasse esse momento, de tão importante que era a oração no seu ministério, na sua vida. Ele queria ter esse momento a sós com o Senhor. Quando nós lemos em Oséias, profeta Oséias, capítulo 2, versículo 14, nós percebemos que essa é a ideia de Deus também. É assim que Ele deseja que estejamos no momento da oração. Olha o que diz o texto. Um povo que está afastado, um povo que está distante do Senhor. O texto nos diz assim, por intermédio do profeta Oséias: eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei o coração. Deus deseja esses encontros, né? Pessoais, particulares, encontros em que haja silêncio, em que todo esse barulho, nós vivemos numa época que há muito barulho, muita distração. Outra coisa que nós precisamos também reaprender é o uso da rede social. Hoje estamos usando da forma correta. Durante a semana, nós usamos da forma correta. Mandando mensagem, os jovens já se organizaram para se reunir através da rede social. A reunião da mocidade vai acontecer dessa maneira, usando a rede social. A igreja, como diz o pastor Ricardo Agreste, é mais do que as 4 paredes. Nós estamos cultuando a Deus, não só a igreja de Vila Emil, mas uma boa parte, ou a maioria das igrejas estão cultuando online hoje. Então nós precisamos também reaprender a usar a rede social, porque ela tem sido também uma distração. Temos ficado muito tempo no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e todas as outras ferramentas, e temos tido pouco tempo para falar com o Senhor, pouco tempo de oração, pouco tempo de louvor ao Senhor, pouco tempo de leitura da palavra do Senhor. Jesus nos mostra que é possível. É possível trabalhar com afinco, pregar o Evangelho, orar e também orar. E também pregar o Evangelho, curar, libertar e ter esses momentos a sós com o Senhor, nosso Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes até o nosso serviço ao Senhor atrapalha. Até o nosso serviço é uma distração. Pregamos, evangelizamos, cumprimos a nossa agenda ministerial, mas quando chegamos em casa, quando paramos, estamos tão cansados ou tão distraídos com tudo que fizemos que não paramos, não reservamos esse tempo para a oração. Seu Jesus, não obstante todas as suas atividades, ele sempre encontrava tempo. Mesmo que fosse para acordar bem cedo, né? O texto diz que ainda estava escuro. Ainda estava escuro. Ou seja, era bem cedo, talvez 4 horas da manhã, ele já estava se levantando para orar. Que dificuldade nós temos, né? Com o acordar cedo.
para ler a Bíblia, para orar. E Jesus achava esse o melhor horário, né? Via esse horário como um horário propício, bom para fazer isso, por causa do silêncio. Silêncio. Por causa da falta de distração. Ele ficava a sós com o Senhor. Mas o texto ainda nos mostra um outro ministério do Senhor Jesus. No verso 38 e 39, Marcos nos diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, expulsando os demônios. As pessoas se aglomeravam, não somente por causa da cura, da libertação, embora muitos buscassem isso. Mas Jesus, ele não perde o foco. Quando ele diz, fui para isso que eu vim, a ideia que Jesus tem na sua mente é que essa é a sua prioridade. Ele veio para pregar. Às vezes nós perdemos o foco, né? Existem pessoas que precisam de libertação, existem pessoas enfermas, sim. Mas nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Interessante que no episódio da libertação daqueles que estavam endemoniados, o texto vai nos falar, no verso 34, no final, que Jesus não permitiu que aqueles demônios falassem, porque sabiam quem ele era. Olha que interessante, os demônios sabiam quem ele era, mas Jesus não permite. Por que Jesus não permite? Porque não serão eles os mensageiros de Jesus. Não serão eles que testemunharão de Jesus. Nós, a igreja do Senhor, que fomos chamados para testemunhar a respeito de Jesus. Não os demônios, né? Nem há esse interesse da parte deles. Somos nós é que precisamos pregar o Evangelho. Nós é que precisamos não nos calar diante dessa necessidade que existe no mundo, né? Pessoas carentes da palavra de Deus e poucos trabalhadores para essa seara. Nós precisamos rever o quanto nós temos pregado esse Evangelho, o quanto nós temos priorizado o Evangelho. Embora Jesus gastasse tempo na oração, embora Jesus não descansasse orando pelas pessoas, expulsando os demônios daqueles que estavam oprimidos, ele deixa bem claro, foi para isso que eu vim, para pregar a palavra de Deus, anunciar. Então, seja qual for o seu ministério, seja qual for o seu serviço na igreja, seja qual for o trabalho que você tem realizado na igreja, você não pode deixar de pregar a palavra em todo o tempo. A palavra precisa ser pregada, ela precisa ser anunciada. Existem pessoas para ouvir, existe uma multidão de pessoas para ouvir essa palavra. E nós somos os mensageiros. Nós somos aqueles que precisam testemunhar a respeito dessa palavra. Então, são poucos versículos, 10 versículos, mas Marcos ele consegue resumir todo o ministério de Jesus nesses 10 versículos. É bem interessante, né? Eu peço a você que releia esse texto e continue aprendendo com o ministério do Senhor Jesus. Aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos reaprender a fazer como servos do Senhor. Orar, dar atenção às pessoas necessitadas, conduzir essas pessoas oprimidas até o Senhor Jesus, levá-las para a igreja, apresentar o Senhor Jesus para essas pessoas, orar, ter esse momento íntimo, pessoal com o nosso Deus em oração e não cessar de pregar a palavra de Deus. Estamos vivendo dias difíceis, sim. Mas existe muito ensinamento para a igreja nesses dias. Muitas coisas que nós precisamos rever nesses dias. Possamos aprender, que saiamos desse momento mais fortes, como crentes mais maduros, com a nossa fé fortalecida no Senhor. Nós vamos terminar nesse momento, nós vamos levantar mais um clamor pelo nosso país, pelo mundo de um modo geral. Olha,
oração pela Sônia Correia, ela pede oração pela família, filho, netos e bisnetos, para voltar para o Senhor. Olha que interessante, né? Ela deseja, o pedido dela nesse momento é que a família volte para o Senhor, esteja debaixo das mãos do Senhor, sirva ao Senhor como a sogra de Pedro fez naquele momento. Feche seus olhos, vamos clamar nesse momento. Pai, temos passado dias difíceis, muitas pessoas com medo, muitas pessoas inseguras, já não sabem o que fazer, como proceder, mas nesse momento, ó Deus, nós clamamos. Clamamos pela vida daqueles que já contraíram o vírus, que o Senhor esteja curando-os dessa enfermidade. Tu podes fazer isso. Quando aquelas pessoas levavam os enfermos até Jesus, Jesus curava todas aquelas pessoas. Quando Jesus curou a sogra de Pedro e os discípulos rapidamente logo levaram essa enfermidade, esse assunto até Jesus, eles levavam, conduziam essas pessoas porque eles criam que Jesus podia fazer isso, tinha poder o suficiente para fazer isso. E hoje, como Igreja do Senhor, nós também colocamos essas pessoas, essas famílias que já contraíram o vírus, crendo que o Senhor pode curá-las, crendo que o Senhor pode livrá-las da morte, não importando se fazem parte do grupo de risco ou não. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Queremos colocar também diante do Senhor a vida daqueles que não contraíram o vírus. Que o Senhor esteja livrando, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja protegendo, Deus, deste mal. Deus, fortalece nosso organismo, a nossa imunidade, que ela esteja fortalecida pelo Senhor. Oh Deus, e que em breve possamos estar caminhando livremente nas ruas, pregando a Tua Palavra, anunciando a Jesus, entregando folhetos, anunciando ao ar livre ou na igreja que Jesus é o único caminho que nos conduz à salvação. Que em breve possamos, ó Deus, abraçar os nossos amados e queridos, beijar, ó Deus, apertar as mãos, que não sejamos impedidos por muito tempo desses gestos tão carinhosos e afetuosos, Deus, que tanto gostamos de fazer. Ó Deus, ser agora com essa família, ó Deus. Muitos estão ouvindo o que está sendo dito aqui, muitos estão participando deste culto online. Ó Deus, que o Senhor esteja alcançando a família da Sônia Correia, que o Senhor esteja alcançando os seus familiares, a sua família, o seu filho, netos, bisnetos, que o Senhor esteja alcançando todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, que estão participando deste culto. Que hoje seja um dia também de salvação, que hoje também seja um dia de retorno para a tua casa, que hoje seja um dia também de transformação. As pessoas que tinham experiências com Jesus, elas eram transformadas e passavam a seguir a Jesus, a servir a Jesus. Eram pessoas que tinham um coração gratos, ó Deus, pelo que Jesus fazia. Que hoje não seja diferente. Que essa mensagem possa encontrar corações assim, ávidos, desejosos por essas experiências com o Senhor, por esse encontro com o Senhor. Que hoje também seja um dia de salvação. Que hoje também seja um dia de retorno para a tua casa. Que hoje seja um dia de cura, de libertação para todas essas pessoas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção do Senhor. E agora, queridos e amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Amém.
de hora, vou revelar os meus mistérios, como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas, como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios, como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas, como enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei.